Pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre progressão geométrica. Então, o que é uma progressão geométrica? Vamos observar aqui algumas sequências. Então, nós temos aqui a primeira sequência, 2, 4, 8 e 16. Então, observem que de 2 foi para 4, de 4 dobrou para 8, de 8 dobrou para 16. Ou seja, se eu for multiplicando de 2 iniciando 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, essa é uma sequência chamada em progressão geométrica. Por quê? A partir do primeiro termo, multiplicando por 2, eu sempre vou obter o próximo termo. E sempre vou estar multiplicando por um número chamado que é a razão, ou seja, o número 2. Já no segundo caso, eu tenho aqui menos 2, menos 6 e menos 18. Observem que eu tenho aqui uma razão de 3, que é uma sequência que está aumentando, triplicando o próximo valor. Menos 2 vezes 3, menos 6, menos 6 vezes 3, menos 18. Então, eu teria aqui uma progressão geométrica de razão 3. Neste próximo caso, eu tenho menos 72, 24 e menos 8. Vocês vão observar aqui que eu estou multiplicando o menos 72 por menos 1 terço. Então, menos 72 vezes menos 1 terço, eu vou ter 24 positivo. 24 positivo multiplicado por menos 8, eu vou ter, multiplicado por menos 1 terço, eu vou ter um menos 8. Então, eu tenho aqui mais um exemplo. Então, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência que ela vai aumentar, diminuir ou alternar, também podendo ficar constante, que é o caso dessa última, ok? Sempre sendo multiplicado por um mesmo número, ou seja, por esse número que chama de razão. Essas sequências elas foram construídas de forma que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, multiplicado por uma constante. Quem é essa constante? É a razão. Ok? Então, nós vamos observar o seguinte, que essa constante que é chamada de razão, nós podemos ter aqui como exemplo, ó, 2, 4, 8, 16. Então, eu tenho que a razão é 2 e ela é uma PG crescente. Por que crescente? Porque ela está aumentando. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ou seja, ela está aumentando numa razão de 2 em 2. Enquanto na progressão aritmética nós fazíamos a soma, na geométrica nós vamos utilizar a multiplicação. Próximo exemplo, menos 2, menos 6, menos 2, menos 6 e menos 18. Observem que a razão é 3, é uma PG decrescente. Por quê? Ó, começou do menos 2, foi para o menos 6, menos 18. Ou seja, está diminuindo. Ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes 3, menos 18. E assim por diante. No próximo exemplo, que é o que nós vimos, nós temos aqui a PG menos 72, 24, menos 8. Então, observem que a minha razão, como eu comentei com vocês, é menos 1 terço. E toda vez que a minha razão ela for negativa, não é por ser fração, é por ser negativa, eu vou ter uma PG alternante. Ou seja, uma hora é positivo, outra hora é negativo. E assim por diante, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, ela nem aumenta nem diminui, ela fica alternando. O negativo que sempre é um número menor que qualquer número positivo. E por último, nós temos aqui a progressão geométrica 5, 5, 5, 5. Quem que é a razão? É 1. Por que que é 1? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Então, observem que ela é uma PG chamada de PG constante. E que a razão aqui é igual a 1. Ou seja, como eu estou trabalhando com multiplicação, nós vamos lembrar do ensino lá no início da multiplicação que o 1 ele é chamado de elemento neutro da multiplicação. Ok? Então, vamos aí para a próxima parte. Para resolver uma progressão geométrica, para facilitar a nossa vida, existe o chamado termo geral.
E como que é se dado o termo geral? Observe que se eu tenho a progressão geométrica A1, A2, A3, até chegar ao AN, ou seja, ao enésimo termo. Então, eu vou ter o quê? Nós vamos ter aqui o A2 partindo do A1, ó, eu vou pegar o A2, que é igual ao primeiro termo vezes a razão. Então, ou seja, se eu tenho o primeiro termo e quero encontrar o segundo termo, eu vou multiplicar o primeiro termo pela razão, que é representado pela letra Q, porque eu posso falar que é o quociente para encontrar a razão, ok? Então, o quociente do segundo termo pelo primeiro, do terceiro pelo segundo, do quarto pelo terceiro, o que me dá é a razão. Então, eu tenho agora que o terceiro termo seria dado por... Então, nós vamos ter aqui A3 é igual ao segundo termo vezes a razão. Ou eu posso dizer que A3 é igual a 1 vezes o Q, que é a razão, vezes o Q. Por quê? Porque eu sei que o A2, ele vale A1 vezes Q. Então, como eu tenho aqui A2, ó, então eu peguei o A2 e substituí por A1 vezes Q. Ou seja, o A3 vai ser igual ao A1 vezes o Q ao quadrado, vezes a razão ao quadrado. E se eu quiser encontrar o quarto termo, eu vou seguir a seguinte ideia. O A4 é igual a A3, ou seja, o terceiro termo vezes a razão. Mas eu posso pensar também que o A4 é igual a 1 vezes Q ao quadrado, porque eu estou substituindo o A3 pelo seu valor, vezes Q. Ou seja, eu tenho que o A4 ele vai ser igual... O A4 ele vai ser igual ao A1 vezes o Q elevado a 3. Isso nos faz chegar à seguinte fórmula. Para encontrar o enésimo termo, ou seja, o décimo, nono, oitavo, qualquer um termo que eu não conheça, eu posso pegar o primeiro termo e multiplicar por Q elevado a n menos 1. Ok? Então, eu vou trabalhar aqui. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, vamos lá. Onde n indica a qual termo estamos nos referindo. Ou seja, o n pode ser o 10, o n pode ser o 11, o n pode ser o 2. Vai depender do termo. Então, quando eu falo a n, eu posso falar o A10, o A20. Se eu falar A10, quer dizer que o n vale 10. Então, no lugar aqui desse n, eu vou colocar 10. Se eu estou procurando o termo A20, quer dizer que este n aqui vale 20. Então, isso é o que nós vamos trabalhar com o termo geral da progressão geométrica, ok? Então, vamos lá, pegar um exemplo aqui de aplicação. Determine o décimo termo da PG, 1, 3 e 9. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, quem que é a razão dessa progressão geométrica? Então, eu vou observar que se eu dividir o 3 por 1, resulta em 3. O 9 dividido por 3, 3. Então, quer dizer que eu já sei que a razão dessa progressão geométrica é igual a 3. Partindo dessa proposta, nós temos então que o A1 vale 1, o Q vale 3. Assim, nós vamos substituir na fórmula. E podemos escrever da seguinte maneira, ó. A10, que é o décimo termo que eu quero encontrar, ó, determina o décimo termo, então o AN eu estou trocando por A10, que é igual a 1, que é o primeiro termo, então A1 primeiro termo, vezes o Q, que é o 3, elevado a n. Como eu quero encontrar o A10, o n vale 10. 10 menos 1. Então, o que nós vamos observar aqui? Que o A10... Só voltando aqui. Então, como eu estava dizendo, eu vou ter então que o A10 é igual ao primeiro termo, que é 1, vezes 3, que é a razão, elevado a 9. Por que 9? Que é o n menos 1, como nós vimos na fórmula. Então, nós vamos ter 3 elevado à nona potência, que vai resultar em 19.100.
683. Como que eu vou resolver isso? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. E o resultado eu vou multiplicar por 1. Então, eu vou chegar que o 10º termo é 19.683. Ok? Vamos lá para o segundo exemplo. Numa PG, o quarto termo é igual a 64 e o primeiro termo é igual a 1. Determine a razão da PG e em seguida obtenha o seu oitavo termo. Então vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Numa PG, o quarto termo é igual a 64. Então eu sei que o A4, ou seja, o meu quarto termo é 64. E o primeiro termo é igual a 1, ou seja, A1 é igual a 1. Determine a razão dessa PG e, em seguida, obtenha o oitavo termo. Então, primeiro passo, eu já tenho o primeiro termo, que é igual a 1. Eu tenho um A4, que é igual a 64. Ok? Do primeiro ao quarto termo, eu tenho que o N vai ser 4. Então, nós vamos conseguir fazer aqui agora, usando a fórmula geral. Como que eu vou encontrar? Ó? O A4, que nós temos aqui, ó, é igual a A1 vezes o Q elevado à terceira potência. Então, partindo dessa ideia, nós temos o A4, que vale 64, é igual a 1, que vale o A1, vezes o Q elevado à terceira potência, porque é o Q que eu quero encontrar primeiro. Então, o que eu tenho agora? Que Q elevado ao cubo, porque aqui eu tenho, ó, 1 vezes Q ao cubo, que é o cubo. Então, eu tenho que Q ao cubo é igual a 64. Então, nós temos que o Q é igual a 4. Por que o Q é igual a 4? Que número que eu elevo à terceira potência que resulta em 64? É o 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64. Ok? E aí, o que nós vamos observar? Que toda vez que um número está com potência de um lado da equação, ele passa do outro lado como raiz. Então, se eu tenho aqui Q ao cubo é igual a 64, é como se eu dissesse que Q é igual a raiz cúbica de 64. Que número que eu elevo à terceira potência que resulta em 64? Ou seja, Q igual a 4. Então, eu descobri que a razão dessa progressão geométrica é igual a 4. Porém, eu quero descobrir qual é o oitavo termo, que o exercício também quer que você descubra. Então, para descobrir o oitavo termo, eu vou pegar o seguinte, ó. A8 é igual ao primeiro termo vezes o Q elevado a 7. Por que o Q elevado a 7? Porque seria N menos 1, ou seja, 8 menos 1. Então, eu vou substituir na fórmula. Então, nós vamos ter A8 é igual a 1, que é 1, vezes a razão que eu descobri aqui em cima, que é 4, elevado a 7. Por que elevado a 7? Porque eu quero encontrar o oitavo termo. E a fórmula diz que eu tenho a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Ou seja, 8 menos 1, 7. Então, eu tenho que 4 elevado a sétima vezes 1, a 8 vai ser igual a 16.384. Então, essa aula nós vamos estar encerrando por aqui, que é a aula onde a gente falou um pouquinho o que é uma progressão geométrica e sobre o termo da progressão geométrica. Então, o que eu tenho que encerrar essa aula sabendo? Progressão geométrica é uma sequência que ela vai aumentar, diminuir, alternar ou ficar constante com uma razão que sempre vai multiplicar o termo anterior e encontrar o posterior. Então, exemplos, eu poderia ter a progressão geométrica 3, 6, 12 e 3, 6, 12, 24 e 48. Ou seja, eu sempre estou multiplicando por 2. Então, o primeiro termo é 6 vezes 2, 12. O terceiro termo, 12 vezes 2, 24. O quarto termo, 24 vezes 2, 48. O quinto termo, 48 vezes 2, 96. Ou seja, eu tenho uma sequência aumentando de 2 em 2, sendo multiplicado o termo anterior
por 2, ou seja, eu encontro uma razão, e essa razão que é representado por Q. E não esqueçam que para resolver um exercício eu posso usar o termo geral, onde o termo geral diz que AN é igual a A1 vezes N vezes Q elevado a N menos 1. Então, observem que o Q é elevado a N menos 1. Então, isso vai fazer com que nós possamos sempre ter um valor e resolver através aí de uma potenciação, ok? Então, uma boa aula aí, até a próxima. Qualquer dúvida à disposição.